Eu não sei se deveria te contar isso, mas desde aquela noite, não consigo dormir em paz. O que vi, o que senti, não me deixa em silêncio. Você já ouviu falar de uma mulher que foi queimada viva e que voltou para buscar vingança? Eu sempre achei que essas histórias fossem só lendas locais, inventadas para assustar os mais jovens, mas eu vi. Eu estive lá. Tudo começou em uma cidade pequena, cercada por colinas e um matagal fechado que parecia engolir o vento. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, e segredos não duravam muito tempo. Só que havia um segredo que ninguém ousava comentar em voz alta: a história de Rosa, uma mulher que, dizem, tinha pacto com o demônio. Alguns juravam que viam sua sombra caminhando pelos corredores da igreja abandonada à noite, outros diziam que ela roubava crianças para rituais. O povo, envenenado pela superstição, se juntou em fúria. Numa noite quente e sufocante, arrastaram Rosa para a praça principal. Não houve julgamento, não houve defesa. Apenas gritos, pedras e fogo. Eu não estava lá para presenciar, mas cresci ouvindo os detalhes, sempre murmurados, como se o próprio ar tivesse medo de repetir aquela cena. Disseram que Rosa não chorou. Não implorou. Apenas olhou cada rosto ao redor da fogueira, como se gravasse a alma de cada um. Enquanto as chamas devoravam seu corpo, ela teria gritado uma promessa: eu voltarei. Um por um, vocês vão me pagar. Por muitos anos, isso foi tratado como apenas mais uma maldição de moribundo. Mas o que ninguém esperava é que ela cumprisse a palavra. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa noite de lua nova. Eu voltava de um barzinho da cidade, atravessando uma rua quase deserta. O silêncio era sufocante, e o vento trazia um cheiro estranho, um cheiro de queimado. Pensei que fosse alguma fogueira no quintal de alguém, até que ouvi passos atrás de mim. Passos lentos, arrastados, como de alguém que mal conseguia se sustentar. Quando olhei por sobre o ombro, vi apenas uma sombra fina, feminina, parada ao lado de um poste apagado. Eu acelerei o passo, o coração batendo descompassado, mas o som dos passos continuava, cada vez mais próximo. Até que um detalhe me fez gelar o sangue, o reflexo de um rosto no vidro de uma janela ao meu lado. Não era um rosto humano. Era uma máscara de carne queimada, os olhos negros como carvão, a boca aberta em silêncio, como se ainda ardesse por dentro. Eu não gritei. Não consegui. Apenas corri até chegar em casa, trancando portas e janelas. Mas quando encostei na porta, ouvi, do lado de fora, uma voz baixa, rouca, quase engasgada pelo fogo que a consumiu. Um por um, eu voltarei. Naquele instante, eu soube que a maldição não era só uma lenda. Rosa estava de volta. Na manhã seguinte, acordei exausto, com a sensação de que alguém havia passado a noite inteira me observando. Jurei a mim mesmo que tinha sido apenas fruto da bebida, um delírio misturado ao medo das histórias antigas. Mas a cidade logo me provou que não era imaginação. 2 dias depois, o padeiro da praça, um homem conhecido por ter atirado a primeira pedra em Rosa, foi encontrado morto dentro do próprio forno. O corpo estava carbonizado, dobrado numa posição impossível, como se tivesse sido empurrado à força para dentro. A polícia tentou explicar como um acidente, mas ninguém acreditou. O cheiro de carne queimada se espalhou pelas ruas, e os mais velhos só repetiam em voz baixa: ela voltou. Ela começou. O segundo a cair foi o sacristão, um sujeito que, segundo as histórias, havia despejado óleo sobre Rosa antes que ateassem fogo. Ele foi visto entrando na igreja abandonada numa madrugada. Testemunhas disseram que ouviram gritos horrendos, e quando finalmente encontraram o corpo, estava estendido diante do altar. A pele derretida, os olhos esbranquiçados, e o mais perturbador, marcas de mãos queimadas em seu pescoço, como se tivessem sido cravadas a ferro em brasa. Aos poucos, a cidade foi se calando. Os bares, antes cheios de risadas e conversas, ficaram vazios. À noite, ninguém saía de casa. E todos sabiam, a cada semana, alguém que esteve presente no dia da fogueira desaparecia ou era encontrado morto em circunstâncias impossíveis de explicar. Eu tentei me convencer de que estava a salvo. Eu não tinha participado daquele linchamento, eu era apenas um garoto na época, ouvindo de longe os gritos e vendo o clarão do fogo contra o céu noturno. Mas Rosa não fazia distinção. Ela não queria apenas punir os culpados diretos, mas toda a cidade que a condenou ao silêncio. E eu estava incluído nesse fardo. Comecei a perceber sinais dentro da minha própria casa. Cinzas apareciam sobre minha cama, mesmo com as janelas fechadas. O cheiro de fumaça me acordava no meio da noite, e quando acendia as luzes, via pegadas negras marcadas no chão, como se pés em brasa tivessem caminhado até a porta do meu quarto. Uma vez, ao olhar pelo espelho,
Juro ter visto atrás de mim a silhueta de uma mulher, o corpo retorcido, os cabelos ainda ardendo em chamas invisíveis. Mas o que me fez perder o controle aconteceu numa madrugada. Ouvi o estalo da madeira queimando dentro da cozinha. Corri, imaginando que algo pegara fogo, mas os móveis estavam intactos. No entanto, em cima da mesa havia uma marca de mão impressa em cinzas, 5 dedos compridos e deformados que se desmanchavam lentamente no ar. E junto dela, escrito como se fosse traçado por brasas, havia uma frase: "Eu lembro de você." Desde aquele instante, eu soube que não podia fugir. Depois daquela madrugada, minha vida virou um corredor de sombras e cinzas. Eu tentava seguir a rotina, mas em todo lugar que ia, havia sinais dela. No mercado, o cheiro de queimado me seguia entre os corredores, e quando olhava para trás, ninguém estava lá. No trabalho, meus colegas começaram a notar meu semblante cansado, minhas olheiras profundas, e alguns até perguntaram se eu estava doente. Mas como explicar que eu era perseguido por uma morta? O que mais me torturava eram as noites. O sono já não vinha, e quando finalmente eu conseguia fechar os olhos, ela me puxava para sonhos ardentes, pesadelos que pareciam mais reais do que o próprio dia. Eu via o momento em que a amarraram na estaca, os gritos do povo, o fogo subindo e consumindo tudo. Mas, nesses sonhos, ela sempre virava a cabeça devagar na minha direção, me encarando no meio das chamas, os lábios queimados se movendo para repetir: "Eu lembro de você." Foi numa dessas madrugadas que a vi pela primeira vez dentro da minha casa. Acordei com o barulho de madeira rangendo, como se alguém andasse no corredor. Peguei coragem e fui verificar, tremendo. E lá estava ela, parada à meia luz, a pele carbonizada em partes, em outras, descascando e revelando carne viva. Os cabelos eram como cordas negras, ainda soltando fumaça. Mas o que mais me petrificou foram os olhos, 2 buracos escuros, fundos, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Ela não se moveu. Apenas me olhou, e mesmo sem abrir a boca, eu ouvi sua voz ecoar dentro da minha cabeça, arranhada, rouca, como se fosse arrastada pelas brasas. "Você estava lá. Você viu. Você não me ajudou." Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca, como se eu tivesse engolido cinzas. Dei um passo para trás, e ela avançou, lenta, arrastando os pés, deixando marcas queimadas no assoalho. O cheiro de carne torrada ficou tão forte que me fez vomitar ali mesmo. Fechei os olhos, e quando os abri de novo, ela havia sumido. Só restavam as pegadas negras, ainda fumegantes, que desapareceram diante dos meus olhos. A partir dali, não houve mais como negar. Ela estava atrás de mim, esperando o momento certo para me levar como levou os outros. Cada dia que passava, mais pessoas eram encontradas mortas. O velho dono do armazém foi achado em seu quarto, com a boca cheia de cinzas e os pulmões queimados por dentro. Uma senhora que ajudou a acender a fogueira foi encontrada carbonizada em sua cadeira de balanço, mas a casa inteira estava intacta. Os sobreviventes começaram a falar em êxodo, fugir da cidade, mas era inútil. Quem tentou partir, não chegou longe. Um casal que pegou a estrada foi encontrado dentro do carro, virado em cinzas junto ao volante, mas o combustível estava intacto. Era como se Rosa fosse capaz de caçar cada um de nós, onde quer que fossemos. Eu sabia que meu tempo estava se esgotando. E, dentro de mim, crescia uma pergunta que não me deixava em paz. Por que ela me escolheu? Porque aparecia para mim, falando diretamente comigo, se eu era apenas uma criança na época do seu tormento? A resposta veio numa madrugada que jamais esquecerei. Naquela madrugada, acordei com um estalo seco, como se algo tivesse quebrado dentro de casa. O quarto estava tomado por um cheiro insuportável de madeira queimada, e o ar era tão denso que parecia arder nos meus pulmões. Sentei-me na cama e percebi que as paredes estavam cobertas de fuligem, como se o fogo tivesse lambido cada canto, mas não havia sinal de chama alguma. Apenas o silêncio. E ela. Rosa estava parada no canto do quarto. O corpo inclinado, como se ainda estivesse preso ao tronco da fogueira. A pele se despregava em placas, caindo no chão e se desfazendo em cinzas antes mesmo de tocá-lo. Sua boca deformada abriu-se, revelando dentes negros, e sua voz me atingiu diretamente, como uma lâmina atravessando a mente. "Você me viu morrer. Você não chorou por mim. Você se calou." Foi ali que compreendi. Eu não a havia queimado, não tinha tirado pedras nem óleo. Mas eu tinha testemunhado. Eu era apenas uma criança, sim, mas estava lá, escondido atrás de uma carroça, assistindo a tudo em silêncio. Não gritei, não tentei impedir, não fugi para chamar ajuda. Eu só fiquei olhando. E, na visão dela, meu silêncio era cumplicidade.
Você faz parte deles. Ela disse, dando um passo à frente. O chão rangeu sob seus pés, deixando marcas queimadas que se espalhavam como veias de fogo pela madeira. E agora, vai arder comigo. Meu corpo congelou. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Foi então que ela se aproximou mais, estendendo a mão em minha direção. Uma mão de carne viva e ossos à mostra, os dedos longos e deformados pelo fogo. Quando seus dedos tocaram meu braço, a dor foi indescritível. A pele queimou instantaneamente, como se ferro em brasa tivesse se grudado em mim. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Acordei deitado no chão do quarto, suado, o braço latejando de dor. E quando olhei, havia uma marca perfeita de 5 dedos queimados em minha pele. Não era um sonho. Não era uma alucinação. Ela havia me tocado. Depois disso, comecei a sentir seu peso constantemente. No reflexo dos vidros, via sua sombra atrás de mim. No escuro dos corredores, sentia sua respiração, quente e úmida, como se tivesse acabado de sair do fogo. E, em cada silêncio profundo, sua voz surgia, repetindo: "Você vai queimar. Você vai queimar." A cidade já estava em colapso. Famílias inteiras desapareceram, e as casas ficaram abandonadas. Os poucos sobreviventes se reuniam na igreja, implorando perdão a Deus, mas parecia inútil. Alguns diziam que Rosa não descansaria enquanto todos que viram sua morte não fossem punidos. E eu sabia que estava no centro disso tudo. Uma noite, desci até o porão da casa antiga da minha família, tentando fugir dela, como se paredes de pedra pudessem deter um espírito vingativo. Mas no escuro, entre caixas velhas e móveis empoeirados, encontrei algo que me fez compreender ainda mais o porquê de sua fúria. Um pedaço do vestido dela, queimado, guardado ali como relíquia macabra. E junto dele, um terço quebrado, enegrecido pelo fogo. Eu não sabia que meu pai tinha guardado aquilo. E nesse momento percebi, eu carregava o peso de um pecado herdado, a marca de uma família que participou da execução. Não era apenas meu silêncio de criança. Era o sangue do meu sangue que havia alimentado as chamas. Foi então que ouvi a voz dela, tão próxima que parecia estar dentro do meu ouvido. Não há fuga para os herdeiros da culpa. E quando me virei, ela estava ali, no porão, mais próxima do que nunca. Ela estava a poucos passos de mim, naquele porão escuro, como se a própria terra tivesse a cuspido para me caçar. Sua presença fazia o ar se tornar pesado, sufocante, como se eu respirasse fumaça invisível. A cada inspiração, meus pulmões ardiam, e a visão embaçava. Rosa não precisava correr, não precisava gritar. Sua simples existência era tortura suficiente. "Você vai sentir o que eu senti", disse, a voz se arrastando como madeira estalando no fogo. Ela ergueu o braço carbonizado, e uma chama pálida começou a brotar da ponta dos dedos. Não era uma chama comum. Era fria, quase azulada, mas queimava o ar ao redor como se o próprio espaço fosse ser a derretendo. Quando aquela chama se aproximou do meu rosto, o calor me fez render os dentes, e a pele começou a suar como se estivesse prestes a se soltar do osso. Eu gritei, mas ninguém na cidade escutaria. Todos já estavam escondidos, ou mortos. A sensação de abandono era esmagadora. O mundo parecia ter se resumido àquele porão, aquele cheiro de carne torrada e ao olhar sem fundo de Rosa. Lembrei do pedaço de vestido e do terço queimado que estavam no chão. Em um ato desesperado, agarrei-os e ergui diante dela, como se fossem um escudo. Rosa parou. Por um segundo, pensei que o objeto tivesse algum poder contra ela. Mas então, um sorriso torto se abriu em seu rosto derretido. "Você não entende. Isso me pertence." O vestido pegou fogo instantaneamente em minhas mãos, e o terço se partiu em cinzas, como se fosse feito de papel. O calor subiu pelo meu braço e quase me consumiu junto, até que soltei tudo e me afastei tropeçando. Ela avançou mais, os pés queimando o chão do porão, cada passo deixando marcas que fumegavam. Eu sentia que estava encurralado, que em segundos ela me arrastaria para o mesmo destino, ser queimado vivo, como ela. Mas então aconteceu algo estranho. Quando ela ergueu a mão para me tocar novamente, hesitou. Seus olhos escuros, pela primeira vez, brilharam com algo que não era apenas ódio, era dor. Uma dor antiga, sufocada, como se ainda houvesse uma ferida maior do que a morte em si. E ali, tremendo, arrisquei perguntar: "O que você realmente quer de mim?" O silêncio que se seguiu foi quase pior do que sua voz. O fogo nas mãos dela oscilou, como se estivesse à beira de se apagar. Então, ela se inclinou sobre mim e sussurrou, com um hálito quente que queimava minha pele: "Eu quero que você sinta o peso da culpa."
Naquele instante, tudo ao meu redor desapareceu. O porão sumiu. A casa sumiu. De repente, eu estava na praça da cidade, no mesmo lugar onde ela havia sido queimada. As tochas estavam erguidas, o povo gritava, e a fogueira já ardia diante de mim. Mas desta vez, não era Rosa amarrada ao tronco. Era eu. Cordas apertavam meus braços, e o calor subia pelos meus pés. O rugido do fogo se misturava ao som das vozes, que não eram mais de vizinhos ou conhecidos, mas de todos aqueles que já tinham morrido desde sua volta. Gritavam meu nome, clamavam pela minha carne. E Rosa, à distância, observava com aquele olhar vazio, satisfeita, como se finalmente tivesse colocado meu destino no mesmo lugar que o dela. Só que, quando as chamas tocaram meu corpo, percebi algo ainda pior. Aquilo não era uma visão. A dor era real. O fogo me devorava, e não havia fuga. As chamas subiam pelas minhas pernas como serpentes famintas, roendo a carne, abrindo bolhas que estouravam e deixavam a pele se desprender em tiras. O ar queimava dentro dos meus pulmões, cada respiração era como engolir brasas. Eu gritava, mas meu grito não atravessava o fogo, era engolido, sufocado, como se o próprio inferno tivesse me tomado como parte dele. E no meio daquela agonia, entre rostos distorcidos que me assistiam, só um permaneceu nítido, o dela. Rosa estava parada, ereta, o corpo carbonizado mas firme, olhando-me com os olhos ocos que pareciam um abismo. Não havia compaixão. Não havia ódio. Apenas justiça no modo em que ela me observava arder. Agora você sabe, disse, a voz ecoando em minha mente. Agora você sente o que eu senti. Tentei implorar, tentei dizer que eu era apenas uma criança, que não havia acendido a fogueira, que não tinha culpa. Mas Rosa apenas inclinou a cabeça, o semblante tomado por uma calma perturbadora. O silêncio é tão cruel quanto o fogo. As cordas que me prendiam desapareceram. Eu caí de joelhos, mas as chamas continuaram me consumindo, como se estivessem presas à minha alma e não ao meu corpo. A dor era insuportável, mas pior do que a dor era a certeza. Eu não ia morrer. Eu ia queimar para sempre, preso naquele ciclo de sofrimento, até que minha própria essência fosse apenas cinza no vento. Foi nesse momento que compreendi a verdade que ela queria me mostrar. Rosa não estava apenas se vingando. Ela estava espalhando sua maldição. Cada um que havia morrer em silêncio, cada cúmplice pela omissão, agora carregava sua chama. E quando o fogo terminasse comigo, eu não descansaria. Eu me tornaria como ela, uma sombra ardente, condenada a vagar e caçar os herdeiros da culpa. A cidade, que já estava quase deserta, nunca seria libertada. Porque a cada geração, haveria alguém que ouviria a história da mulher queimada. Haveria sempre alguém que, mesmo sem querer, se tornaria espectador do horror. E isso bastava para Rosa se manter viva. Na última coisa que meus olhos viram antes de se apagarem, Rosa se aproximou, ajoelhou-se diante de mim e tocou meu rosto com aquela mão em brasa. O calor arrancou de mim um grito que não parecia humano, e ela sussurrou, tão baixo que parecia um segredo entre nós dois. Agora somos iguais. Desde então, não sei dizer se ainda respiro, se ainda tenho corpo. O que sei é que caminho entre cinzas, sentindo as chamas me devorarem sem fim. Às vezes, quando a noite está silenciosa, ouço vozes humanas implorando, chorando, e sinto meu ódio despertar. Não porque eu queira, mas porque a chama dentro de mim exige. E talvez seja por isso que estou te contando essa história. Porque agora você sabe. Você escutou. Você imaginou o fogo, o cheiro de carne, o olhar de Rosa. Isso significa que você também a viu, mesmo que por um instante. E se um dia sentir o cheiro de queimado no meio da noite, não se assuste. Não sou só eu que virei até você. Ela também virá. Você já sentiu que um lugar respira, que a própria terra parece guardar um segredo que não deveria ser tocado? Pois é, foi exatamente isso que senti na primeira vez em que coloquei os pés naquele cemitério esquecido no interior de Minas Gerais. A cidade era pequena, quase ninguém falava dele abertamente, mas todos sabiam que, depois da meia-noite, era como se o portão de ferro não fosse apenas a entrada de um campo-santo, mas sim de algo muito mais antigo e proibido. Lembro-me de quando ouvi a história pela primeira vez, sentado na varanda de uma casa de fazenda iluminada apenas pelo clarão amarelado de uma lamparina. O velho que contava parecia pesar cada palavra, como se tivesse medo que o vento carregasse sua voz até os ouvidos errados. Ele dizia que, quando o relógio da matriz marcava 12 badaladas, figuras começavam a andar entre as sepulturas. Não eram fantasmas etéreos, não eram vultos, eram corpos. Pessoas mortas,
que saíam das covas e percorriam lentamente as alamedas do cemitério, como se ainda buscassem algo que jamais encontraram em vida. Aquele velho tremia enquanto falava, e eu, curioso como sempre fui, deveria ter entendido seu silêncio como um aviso. Mas não, para mim, aquilo soava mais como um convite. Alguns dias depois, armado apenas de uma lanterna fraca e de uma coragem que hoje reconheço como burrice, decidi ir até lá. O portão estava enferrujado e rangia como se protestasse contra minha presença. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo canto distante de um grilo. Caminhei entre as lápides, lendo nomes apagados, sentindo o frio da pedra sob meus dedos. Era quase poético, até que o relógio da cidade anunciou a meia-noite com um som grave que ecoou por todo o vale. Foi nesse momento que algo mudou no ar. O vento cessou. O silêncio se tornou sufocante. Então, eu ouvi o primeiro som de terra se movendo, como se alguém estivesse escavando de dentro para fora. O som era inconfundível, a terra se mexendo, como se mãos invisíveis rasgassem o solo por dentro. No começo, pensei que fosse minha imaginação pregando peças, mas logo veio o segundo, depois o terceiro, até que parecia haver dezenas de covas se abrindo ao mesmo tempo. Minha lanterna tremia na minha mão, e não era só por causa do vento gelado que começava a soprar do nada. Era porque eu sabia que estava prestes a ver algo que nenhum ser humano deveria presenciar. Caminhei devagar, e quando a luz amarelada da lanterna caiu sobre a primeira cova, vi os dedos pálidos surgindo da terra, arranhando como garras, até que uma mão inteira se ergueu, ossuda, suja, agarrando a beira da sepultura. O som de ossos estalando e da carne seca roçando contra o chão me fez arrepiar até a espinha. A figura puxou o corpo para fora. Era um homem, ou o que restava dele. A pele colada nos ossos, os olhos fundos, mas havia algo que não fazia sentido. Ele se movia com lentidão, sim, mas não parecia perdido como um cadáver sem alma. Havia direção, havia propósito em cada passo que dava. Respirei fundo, mas o ar estava impregnado de um cheiro insuportável de podridão misturado a flores velhas, como se a morte tivesse se tornado palpável, grudada em minha pele. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Foi então que percebi que não era apenas um. À medida que meus olhos se acostumavam à escuridão, vi outros corpos se levantando em diferentes pontos do cemitério. Mulheres com véus de noiva apodrecidos, crianças pequenas com roupas rasgadas, soldados com uniformes carcomidos pelo tempo. Eles caminhavam em fila, formando uma procissão silenciosa. E todos, sem exceção, mantinham os olhos fixos em um único ponto, como se seguissem uma ordem invisível. Eu segui a direção do olhar deles, e no fundo do cemitério havia um mausoléu antigo, mais escuro que a própria noite. A cada passo que eles davam, a sensação de que algo me observava dentro daquele mausoléu crescia. Era como se o próprio coração do cemitério pulsasse ali. E naquele instante, eu entendi que não eram apenas mortos caminhando, era uma marcha, uma obediência a algo que estava à espreita, escondido, esperando. Eles caminhavam sem emitir som algum, apenas o arrastar dos pés ressecados contra a terra molhada preenchia o silêncio. Aquele som repetitivo, cadenciado, parecia ecoar dentro da minha cabeça, como uma batida lenta e inevitável. Eu não conseguia desviar os olhos, era como assistir a um cortejo macabro de almas condenadas. O mais perturbador era notar que cada corpo parecia conservar um traço daquilo que havia sido em vida. A noiva ainda segurava, com seus dedos deformados, um buquê já reduzido a pó. O soldado tinha a medalha presa ao peito corroído. Uma criança arrastava consigo um urso de pano desfeito, que mais parecia uma massa de trapos sujos. Eu tremia, mas continuei seguindo-os, quase hipnotizado. Não sei se foi coragem ou pura insanidade, mas havia algo em mim que precisava entender o motivo daquela marcha. O caminho até o mausoléu parecia interminável. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se eu estivesse mergulhando em um pântano invisível. A lanterna falhava, a luz piscava, e em alguns instantes tudo ficava completamente escuro. Nessas breves pausas de luz, eu sentia que havia mais figuras ao meu redor, como se as fileiras de mortos se multiplicassem na escuridão. Quando a luz retornava, vi que não eram apenas os que se levantavam das covas mais recentes. Até ossadas, quase sem carne, se arrastavam, seus crânios virados para frente, obedecendo ao mesmo chamado silencioso. O cheiro era insuportável, uma mistura de ferro oxidado, carne apodrecida e terra úmida. Eu cobri o nariz, mas era inútil. Estava impregnado dentro de mim. Quando finalmente chegamos ao mausoléu, senti uma pressão no peito tão forte que precisei me apoiar numa lápide para não cair. Os mortos pararam, alinhados, como um exército à espera de comando. Então, o portão enferrujado do mausoléu rangeu, abrindo-se sozinho.
A escuridão que saía de dentro não era natural, parecia mais densa que a própria noite, como se fosse viva, pulsante, respirando. Foi aí que percebi, eles não caminhavam sem rumo, eles estavam sendo chamados. E a coisa que o chamava estava ali dentro, prestes a se revelar. A porta do mausoléu se abriu lentamente, e uma escuridão espessa pareceu engolir tudo ao redor, até mesmo o brilho vacilante da minha lanterna. Um frio cortante atravessou meu corpo, como se 1000 agulhas congeladas tivessem sido cravadas em minha pele ao mesmo tempo. Os mortos parados diante do mausoléu, aqueles que eu seguia como se estivesse hipnotizado, agora se curvaram levemente, em reverência ou talvez em temor. Um cheiro indescritível de podridão mais intensa do que tudo que eu já havia sentido me golpeou. Então, eu vi. Dentro do mausoléu, entre sombras que pareciam se contorcer, havia algo que não podia ser apenas humano, algo que não pertencia a este mundo. Seus olhos eram buracos negros, profundos, vazios, mas ao mesmo tempo pareciam devorar cada fragmento de luz ao redor. Seu corpo era irregular, como se pedaços de mortos anteriores estivessem colados a ele, formando uma figura que respirava e pulsava como se fosse a própria morte encarnada. Um som saiu do mausoléu, baixo, gutural, quase um sussurro coletivo, mas com uma força que fazia meus ossos tremerem, um chamado. Os mortos se moveram novamente, obedecendo a esse chamado, marchando para dentro, entregando-se aquilo como se fossem parte de sua própria natureza. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos à terra como se raízes invisíveis me mantivessem no lugar. Cada segundo parecia durar horas, e naquele tempo infinito eu compreendi que aquilo ali era o coração do cemitério, a razão pela qual aqueles mortos não descansavam. Eles não caminhavam por acaso. Eles obedeciam a um poder que transcende a vida, uma entidade capaz de comandar os mortos e mantê-los eternamente em vigília. Um arrepio subiu pela minha coluna quando percebi que, mesmo sem mover-se, a criatura parecia estar me olhando, me estudando, me julgando. E então, como se fosse uma escolha cruel, ela emitiu um som que se parecia com riso, ou talvez com fome, e os mortos começaram a se virar lentamente para mim. Eu entendi, com terror absoluto, que a minha presença ali não era um acaso. Eu estava destinado a ser parte daquele exército, a juntar-me à marcha interminável, a obedecer ao chamado do que habitava o mausoléu, e talvez nunca mais retornar à vida que conheci. O pânico tomou conta de mim como uma onda que não pode ser contida. Tentei correr, mas cada passo parecia preso na própria lama do cemitério, como se a terra tentasse me engolir. Os mortos se ergueram novamente, seguindo o comando daquela entidade no mausoléu, e seus olhos vazios fixos nos meus transformaram o medo em algo físico, palpável, como se eu sentisse mãos invisíveis apertando meu peito. Um sussurro percorreu minha mente, palavras que eu não entendia, mas que carregavam uma promessa sombria: você não deveria estar aqui. A lanterna caiu das minhas mãos, e na escuridão absoluta eu percebi que não havia apenas um mausoléu à minha frente. Sombras se moviam por todo o cemitério, contornando túmulos, rastejando entre lápides. Tentei me proteger atrás de uma árvore, mas senti dedos frios tocando meu ombro, mãos que não tinham carne, apenas osso e pó. Um grito escapou da minha garganta, e no instante seguinte percebi que não estava sozinho. Os mortos se aproximavam, suas formas deformadas arrastando-se, mantendo a mesma marcha silenciosa, mas agora com olhos voltados diretamente para mim. Foi nesse instante que vi novamente a criatura dentro do mausoléu. Ela não se movia, mas tudo ao seu redor pulsava, tremia. Como se fosse o núcleo da vida e da morte ali mesmo, controlando cada passo, cada gesto daqueles que já não pertenciam ao mundo dos vivos. Tentei me convencer de que era apenas um pesadelo, que a cidade pequena, o vento e minha mente estavam me pregando uma peça. Mas o cheiro de podridão, o frio que atravessava meus ossos e o som de terra sendo remexida me lembravam que nada disso era ilusão. Corri como nunca, desviando de lápides e ossadas que se erguiam do chão, mas sabia, lá no fundo, que quanto mais tentava escapar, mais inevitável se tornava meu destino. Porque aquele cemitério não era apenas um lugar de descanso. Era um lugar de obediência. E aqueles que cruzavam sua cerca à meia-noite, como eu fiz, não deixavam mais o mundo dos vivos com vida em paz. Eu sentia que, a cada passo, estava mais próximo de ser engolido por aquela marcha, de me juntar à procissão eterna, e ainda assim, um impulso irracional me fez olhar para trás. Olhei para trás e o que vi fez meu sangue congelar. A procissão de mortos se movia com uma sincronia que não podia ser natural. Cada passo ressoava no chão, ecoando dentro de mim como um tambor de julgamento. E no centro, a criatura do mausoléu, imóvel, mas com uma presença tão esmagadora que parecia sugar a própria vida ao redor. Eu sabia que não havia escapatória. A terra parecia se fechar sobre meus pés, impedindo qualquer tentativa de fuga. Meu coração disparou, e senti que a mente começava a fraquejar,
que o medo entrava em cada pensamento, corroendo minha coragem. Então, aconteceu algo que ainda me atormenta toda vez que fecho os olhos. Os mortos começaram a se mover em minha direção, e eu percebi que não eram apenas corpos, eram fragmentos de histórias, lembranças de vidas interrompidas, carregando ressentimentos e dor. A cada passo deles, senti que uma parte de mim se desprendia, como se estivesse sendo puxado para o mesmo destino. Tentei gritar, mas minha voz morreu na garganta. Minha visão começou a turvar, e a escuridão do mausoléu parecia se espalhar, engolindo tudo ao redor. Quando pensei que o fim era iminente, acordei, ou pelo menos, achei que havia acordado, na entrada do cemitério, sozinho, com a lanterna caída e quebrada ao meu lado. Mas o silêncio estava errado. O vento sussurrava algo entre as lápides, e uma sensação de que eu estava sendo observado nunca me abandonou. Até hoje, nunca mais consegui passar perto daquele lugar sem sentir olhos enterrados me fitando. E às vezes, quando o relógio marca meia-noite, eu juro que ouço passos arrastando-se na escuridão, seguindo uma marcha eterna, e percebo que talvez a procissão ainda me busque, esperando o momento em que terei que me juntar a ela, sem volta, para sempre. Nunca esquecerei a primeira vez que ouvi falar daquela casa. Ela ficava em uma rua estreita do bairro da Cidade Velha, em Belém, cercada por mangueiras antigas e sombras densas que pareciam engolir a luz do dia. Quando me convidaram para visitá-la, senti um frio que subiu pela espinha, mas a curiosidade era maior que o medo. Cheguei em uma tarde quente, com o sol tentando penetrar as frestas das árvores, e imediatamente percebi algo estranho. Ninguém se aproximava da casa. Nem mesmo crianças que brincavam na rua. Todos desviavam o olhar e passavam rápido, como se atravessar aquela rua fosse um ato de perigo silencioso. A fachada era antiga, de um estilo colonial que já deveria estar prestes a desmoronar, mas de alguma forma permanecia firme. As janelas, todas fechadas, tinham vidros escuros, refletindo apenas a imagem de quem se aproximava. O portão de ferro, enferrujado e trêmulo, rangia como se protestasse ao ser empurrado. Cada passo que eu dava até a entrada era acompanhado por um silêncio quase ensurdecedor. O vento parecia se segurar, e os pássaros cessaram seu canto. Ao atravessar o limiar do quintal, senti uma presença. Não era humana. Havia algo ali, algo que não queria minha passagem, algo que existia desde antes de eu nascer, que observava cada movimento meu com uma paciência silenciosa e cruel. Entrei, e o cheiro me atingiu primeiro. Mofo, madeira envelhecida e algo metálico, como sangue antigo, impregnado nas paredes. Cada cômodo que visitei parecia congelado no tempo, mas não de forma inofensiva. Havia uma sensação de que a casa se moldava aos visitantes, mas que, ao mesmo tempo, não permitia que fossem parte dela. Os móveis, cobertos por lençóis amarelados, pareciam respirar quando eu passava. Um armário antigo rangeu, mesmo sem eu encostar nele, e foi como se a própria casa me alertasse. Você não deveria estar aqui. Caminhei pelo corredor principal, cujas paredes estavam decoradas com quadros de pessoas que não reconheci. Seus olhos pareciam me seguir, e ao me aproximar, percebi que alguns retratos estavam riscados com cortes finos, quase invisíveis, mas suficientes para dar a impressão de que os rostos estavam em agonia. Um frio profundo tomou meu corpo, e meus passos começaram a se acelerar sem que eu percebesse. Foi então que ouvi, muito distante, mas nitidamente, o som de passos arrastados vindo do andar de cima. Não era o som de alguém caminhando, era como se a casa mesma estivesse testando minha coragem, me provocando. Ainda lembro do momento exato em que percebi que a casa nunca aceitou ninguém. Um vento súbito soprou pelas janelas, e uma porta que antes estava fechada se abriu com violência. Um sussurro atravessou o corredor, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Saia, ou fique para sempre. Foi ali que meu coração bateu mais rápido, não pelo medo comum, mas por algo visceral, ancestral. A sensação era de que aquela casa se alimentava do desespero de quem tentava habitar seu espaço, e que ela já havia devorado inúmeros antes de mim, deixando apenas rastros de loucura e arrependimento. E, ainda assim, algo em mim queria ir mais fundo. Havia uma estranha força que me chamava para o andar superior, para os quartos que guardavam segredos que ninguém jamais devia conhecer. Cada degrau que subi rangia sob meu peso, e a cada passo sentia como se mãos invisíveis tentassem me puxar para trás. Cheguei ao topo, e a visão de um quarto com portas trancadas me congelou. Nenhuma chave, nenhuma ferramenta poderia abrir aquelas portas, e, no entanto, ouvi algo batendo do outro lado, como se dentro da própria madeira algo respirasse, algo vivo, consciente, esperando por mim. Foi nesse instante que compreendi a verdade. A casa nunca aceitou um morador, não por acaso ou superstição,
mas porque ela própria possuía vida, e guardava um segredo que ninguém ousaria descobrir sem pagar um preço terrível. Eu podia sentir o peso da história daquelas paredes, cada grito sufocado, cada choro enterrado, cada presença que se recusava a partir. E ainda assim, mesmo sabendo do perigo, minha curiosidade me fez permanecer ali, no limiar entre a razão e o que só podia ser chamado de horror puro. Subi o último degrau com uma mistura de fascínio e terror que não consigo descrever. Cada passo parecia amplificar os sons da casa, como se ela estivesse viva, respirando ao meu lado. As portas trancadas do corredor superior chamavam minha atenção de forma quase hipnótica. Havia algo ali, além da madeira, além do silêncio, algo que se recusava a ser esquecido. Tentei abrir uma delas, mas minha mão tremeu ao encostar no metal frio da maçaneta, e um arrepio percorreu meu corpo. Foi nesse instante que percebi algo que me congelou, marcas de mãos nas paredes, como se alguém ou algo tivesse tentado subir comigo, tentando impedir minha passagem. Mas não havia ninguém. O ar ali em cima era pesado, sufocante, impregnado de um cheiro que misturava mofo e sangue antigo. Um som baixo, quase como uma respiração, começou a ecoar pelo corredor. Cada batida parecia sincronizada com meu coração, e eu não conseguia distinguir se vinha de dentro da casa ou de dentro de mim. Resolvi avançar, guiado por uma estranha necessidade de entender. A cada porta que passei, a sensação de estar sendo observado se intensificava, e sussurros surgiam do nada, palavras desconexas que não podia compreender, mas que provocavam uma sensação de desespero quase física. Finalmente, cheguei à última porta do corredor, a maior de todas, com inscrições antigas gravadas na madeira. Elas não pareciam palavras, mas símbolos que minha mente, mesmo sem querer, tentava decifrar. Ao tocar a porta, senti um choque frio percorrer meu braço, e a sensação de ser puxado para dentro se tornou intensa. Foi então que ouvi um grito. Não um grito humano, mas um rugido de agonia e fúria, como se a própria casa se manifestasse. O chão tremeu levemente, e senti que, se recuasse, poderia não conseguir mais sair. A porta cedeu com um rangido terrível, revelando um quarto escuro, quase completamente vazio, exceto por um espelho antigo encostado na parede oposta. O vidro refletia a imagem do cômodo, mas não refletia a minha. No lugar do meu rosto, havia um vulto em sombras, deformado, que me observava com olhos que não eram meus, mas que conheciam cada medo meu. Meu corpo queria correr, mas meus pés permaneciam presos ao chão. E então percebi, cada morador anterior tinha ficado ali, dentro do espelho, aprisionado. A casa não aceitava pessoas porque ela não as deixava partir. Enquanto tentava compreender a dimensão do horror, as paredes começaram a se mover, lentamente, como se respirassem. Senti uma presença atrás de mim e, quando me virei, não havia nada. Ou melhor, algo se contorcia na penumbra, sugerindo formas humanas, mas distorcidas, incompletas, mutiladas pelo tempo e pela própria casa. Um sussurro agora era claro, direto. Você veio buscar nosso lugar, mas não será diferente. E percebi que a casa falava com a voz de todos que ali estiveram, cada murmúrio carregando ódio, arrependimento e desespero. O espelho se tornou um portal, mostrando cenas de horrores passados, pessoas entrando naquela casa e jamais saindo, gritos abafados, sombras que se esticavam pelas paredes, mãos invisíveis empurrando os visitantes para dentro das portas trancadas. A sensação de claustrofobia era esmagadora. Cada suspiro da casa parecia se infiltrar em meus pulmões, roubando minha própria força vital. Eu entendia, finalmente, que a casa era um organismo consciente, alimentando-se da curiosidade, do medo e da esperança de quem acreditava poder domá-la. O que me manteve ali, paralisado, foi um misto de terror e fascínio. A casa não era apenas assombrada, ela era predadora. E naquele instante, percebi que o único jeito de escapar seria confrontar o segredo que ela guardava com tanto zelo. Um frio intenso desceu pela minha espinha e, pela primeira vez, percebi que a cidade inteira evitava aquele lugar por uma razão que ia além das histórias de fantasma. Ali, na cidade velha de Belém, existia algo que jamais deveria ser perturbado, e eu estava prestes a descobrir o custo de minha ousadia. Mal havia respirado quando senti a primeira agressão da casa. Não física, pelo menos não ainda, mas algo invisível me empurrava, me envolvendo em uma pressão sufocante. O ar parecia mais denso a cada passo, e minha visão começou a se turvar, como se a própria luz fosse sugada pelo interior do cômodo. Um rangido pesado ecoou do piso de madeira, seguido de passos que não eram meus, passos que subiam e desciam o corredor com uma regularidade impossível, mas sem que ninguém estivesse lá. Meu coração disparou, e pela primeira vez senti medo genuíno, aquele medo que corrói a alma e faz o corpo tremer sem controle.
De repente, as portas ao redor começaram a se abrir simultaneamente, batendo com força e produzindo um eco que ressoava até nos ossos. Vi sombras dançando nas paredes, figuras humanas, mas tortas, alongadas, impossíveis de serem reais. Um cheiro intenso de ferro e carne queimada invadiu minhas narinas, e percebi que cada quadro riscado, cada retrato deformado, cada móvel coberto de pó, era testemunha viva de um horror que se renovava a cada morador que a casa rejeitava. Eu estava cercado, e a sensação de ser observado se transformou em certeza. A casa não queria que eu escapasse. O espelho no final do corredor voltou a se destacar. Desta vez, meu reflexo surgiu, mas não era apenas eu. Atrás de mim, centenas de vultos se amontoavam, todos presos em um estado de agonia eterna. Um deles, um homem de olhos esbugalhados e rosto torcido, estendeu a mão para mim, implorando, mas ao mesmo tempo ameaçando. Cada tentativa de me mover para trás era frustrada por uma força invisível que me empurrava para frente, como se a casa própria quisesse me arrastar para dentro daquele pesadelo que guardava há séculos. Senti então uma presença atrás de mim, um sopro gelado que passava pela nuca e pelos ombros. Uma voz baixa, quase inaudível, murmurou: "Não deveria estar aqui." E imediatamente todas as janelas bateram com estrondo, fazendo o vidro vibrar. O chão tremeu, pequenas rachaduras surgiram, e senti algo rastejar pelos meus pés. Olhei para baixo e vi mãos surgindo do chão de madeira, esticando-se para mim, tentando me agarrar. Minha coragem se transformou em puro terror. Percebi que a casa tinha memória, consciência e fome. Ela absorvia a vida de todos que ousavam atravessar seu limiar e transformava cada tentativa de fuga em uma tortura interminável. O corredor parecia infinito. Cada porta que eu passava me levava de volta ao mesmo ponto, como se a casa estivesse brincando comigo, moldando sua arquitetura de forma sobrenatural. Sussurros se transformaram em gritos, e cada grito carregava lembranças de todos os que haviam sido devorados antes de mim. Meu corpo começou a sentir cansaço extremo, mas não podia me deter. Havia uma pressão invisível em meu peito, um peso que tentava me esmagar, me impedir de respirar. A sensação era de que a própria casa queria me transformar em parte de sua estrutura, como fez com tantos outros antes de mim. Então percebi o que deveria ser feito. A casa não aceitava moradores, mas reagia a intrusos curiosos. A chave para sobreviver estava em confrontar a verdade do seu segredo. Uma escada estreita, oculta atrás de uma porta falsa, se revelou. Ela levava a um porão escuro, o ponto mais antigo e mais preservado da casa. Algo no meu interior dizia que aquele era o coração do horror, o lugar onde a casa guardava sua consciência, seus horrores, suas vítimas eternas. A cada passo que descia, senti mãos invisíveis me empurrando para trás, mas continuei. Eu precisava saber o que mantinha a casa viva, o que a tornava tão cruel e tão astuta. Quando cheguei ao final da escada, uma porta pesada bloqueava minha passagem. Era coberta por símbolos antigos e marcas de sangue seco. A porta parecia pulsar, como se tivesse coração, e eu podia ouvir, nitidamente, sussurros vindos de dentro, formando palavras: "Se você entrar, não haverá retorno." Mas algo dentro de mim, talvez loucura ou coragem extrema, me impulsionou a abrir. Ao girar a maçaneta, senti a presença de todas as almas presas na casa convergirem em torno de mim. O que me aguardava além daquela porta prometia revelar o verdadeiro segredo da casa que nunca aceitou um morador. A porta se abriu com um rangido que parecia um grito prolongado, ecoando por toda a casa. Ao atravessá-la, senti uma onda de frio atravessar meu corpo, tão intensa que minhas pernas tremeram e meus dentes batiam incessantemente. O cômodo à minha frente era pequeno, quase claustrofóbico, com paredes cobertas por símbolos estranhos e escritos antigos, que brilhavam levemente como se tivessem vida própria. No centro, havia um antigo círculo desenhado no chão, marcado com ossos secos, cabelos e algo que parecia sangue coagulado há décadas. E no centro do círculo, algo se movia. Algo que não podia ser humano. Vi formas se contorcendo, sombras que se moldavam em rostos, mãos e corpos que pareciam emergir do próprio chão. Sussurros se transformaram em gritos, e cada grito parecia vir de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Meu corpo queria fugir, mas meus pés estavam presos a um peso invisível. Foi então que compreendi: a casa não era apenas uma estrutura, mas uma entidade consciente, e aquele círculo era seu coração. Cada morador que tentava permanecer ou escapar sem entender sua natureza era absorvido para dentro dele, tornando-se parte da própria casa. De repente, senti uma mão tocar meu ombro. Girei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. A sensação persistia, como se milhares de mãos invisíveis me empurrassem, me apertassem, tentando me obrigar a entrar no círculo.
Então, uma voz clara e gelada, que parecia vir de dentro do próprio chão, falou comigo: você não deveria ter vindo. Aqui, todos que entram se tornam parte do lar, e você já está marcado. Era como se o chão respirasse, como se estivesse vivo, pulsando em torno de mim e atraindo minha essência para dentro do círculo. Meu coração batia tão forte que parecia que explodiria, e o ar ao meu redor ficou denso, sufocante. Eu podia ouvir os murmúrios das vítimas anteriores, sussurrando nomes, gritando por ajuda, mas sem que ninguém pudesse ouvir. Alguns rostos se formavam nas paredes, contorcendo-se em agonia, tentando me alertar, enquanto outros pareciam sorrir, satisfeitos com minha presença. Cada segundo era uma eternidade, e a sensação de que eu seria absorvido completamente pela casa crescia a cada instante. Foi então que percebi o mecanismo do horror. A casa não aceitava moradores porque se alimentava de suas energias, de seus medos, de suas memórias. Cada tentativa de habitar aquele espaço era punida. A casa transformava todos que ousassem pertencer a ela em sombras eternas, pedaços de madeira, ecos nos corredores, eternamente aprisionados entre as paredes. Eu vi, em uma visão súbita e horrível, todos os rostos que já estiveram ali, mulheres, homens, crianças, todos com expressões de terror absoluto, tentando escapar em vão. Minha mente começou a vacilar entre o real e o imaginário. A sensação era de que eu estava sendo dividido em múltiplas consciências, cada uma sentindo a dor, o medo e a agonia dos que vieram antes de mim. O círculo pulsava como um coração vivo, e eu podia sentir cada batida afetando meu corpo, drenando minha força, consumindo minha vontade. Mas, por alguma razão que não compreendia, a casa parecia testar-me, permitindo que eu ainda mantivesse uma fagulha de consciência. Era uma provocação cruel. Eu podia ver a verdade, mas escapar exigiria algo mais do que coragem. Então, como se a própria casa tivesse ouvido meus pensamentos, o círculo se iluminou intensamente, e uma presença surgiu diante de mim, uma figura alta, indistinta, com olhos que queimavam como brasas, observando cada movimento meu. Um sussurro profundo atravessou meu peito. Escolha, aceite o lar, ou sinta a eternidade se espalhar por sua carne e espírito. O terror absoluto me dominou, e pela primeira vez percebi a real extensão da maldição. A casa não deixava ninguém ir embora, não porque fosse assombrada, mas porque era viva, consciente e faminta. Cada segundo que passava ali tornava-me mais parte dela, e menos humano, até que finalmente, a escolha não seria mais minha. O coração do círculo pulsava como se tivesse vontade própria, emanando uma força que me empurrava para dentro. Cada músculo do meu corpo gritava para correr, mas meus pés pareciam colados ao chão. A figura diante de mim avançou um passo, e senti um frio cortante atravessar minha espinha. Era como se o próprio ar tivesse se transformado em lâminas invisíveis, cortando minha carne e drenando minha energia. Meu desespero aumentou. Não havia saída visível, apenas a escuridão e os sussurros ensurdecedores de quem já havia caído naquele mesmo destino. Então percebi algo. A casa reagia à minha vontade. Quando resisti, o chão tremeu e os móveis começaram a se mover sozinhos, formando barreiras e corredores que mudavam continuamente, como se eu estivesse dentro de um labirinto vivo. Cada porta que eu tentava abrir se fechava imediatamente atrás de mim, enquanto outras se abriam para revelar cenários de horror inimaginável. Quartos cheios de corpos em decomposição, escadas que levavam a abismos sem fim, paredes cobertas de mãos pálidas que tentavam me agarrar. A sensação era de que a casa respirava em uníssono comigo, cada inspiração sua drenando minha própria respiração. Em um momento de loucura, corri pelo corredor central, saltando sobre móveis, desviando de portas que se fechavam com força brutal, tentando encontrar uma saída. Mas a casa não permitia fuga fácil. Cada vez que eu avançava, sentia uma presença invisível tentando me puxar para trás, arranhando minha pele, sugando minha força vital. E então, ouvi novamente os gritos das vítimas anteriores, agora misturados a sussurros zombeteiros: "Você não pode sair, você pertence a nós." O terror tomou conta da minha mente, e comecei a perceber que a casa não era apenas um lar. Era um predador, uma entidade que se alimentava de medo, e eu havia me tornado sua presa. Com um esforço sobre-humano, consegui alcançar a escada que levava à saída principal. Cada degrau era um desafio, com mãos invisíveis tentando me derrubar, arrastando-me para o círculo que pulsava lá embaixo. Quando finalmente alcancei o último degrau, senti a pressão da casa se concentrar em torno de mim, como se 1000 dedos estivessem tentando me agarrar. A porta da frente estava à minha frente, entreaberta, como se me provocasse. Um último grito de coragem explodiu dentro de mim, e empurrei-a com toda a força. A luz do sol me cegou por um instante. Corri pelo quintal, sentindo a casa Ranger, como se estivesse rugindo em frustração. Quando olhei para trás, vi a fachada imóvel, mas tinha a sensação de que ela respirava,
observando-me, marcando-me. A sensação de que algo dentro dela ainda me perseguia era inegável. Podia sentir os olhos invisíveis queimando minha mente mesmo à distância. Quando finalmente alcancei a rua, vi que ninguém observava, como se a própria cidade tivesse aprendido a ignorar a presença da casa. Mas dentro de mim, sabia que parte de mim havia ficado ali, presa para sempre na malícia silenciosa de suas paredes. Enquanto caminhava para longe, sentia que algo me acompanhava, algo que eu não podia ver, mas que sabia que existia. A casa nunca aceitou um morador, e agora entendia. Ela também nunca permite que alguém vá embora completamente. Cada passo que dei fora dela era carregado pelo peso de sua presença, e o medo de um dia ter que voltar, ou ser chamado de volta, me acompanharia pelo resto da minha vida. A cidade velha de Belém podia parecer tranquila, mas eu sabia a verdade. Há casas que têm vontade própria, que devoram os vivos e transformam a curiosidade em maldição. E aquela, sem dúvida, era uma delas. Dias se passaram desde que escapei da casa, mas nada em mim voltou ao normal. Cada noite era marcada por pesadelos intensos, sonhos nos quais a casa me chamava, me puxava de volta para dentro de seus corredores intermináveis. A sensação de ser observado não desapareceu. Às vezes, no silêncio do meu quarto, podia jurar ouvir rangidos distantes, como se uma porta pesada fosse aberta lentamente, ou passos leves que pareciam acompanhar meus movimentos. Era impossível distinguir entre realidade e memória, entre vida e horror. Passei a evitar a cidade velha de Belém, mas bastava que a lembrança daquela rua surgisse na minha mente para sentir o frio intenso percorrer minha espinha. Eu via a casa nos cantos escuros, nas sombras projetadas pela luz da rua, no reflexo de janelas que não existiam mais. Cada árvore antiga parecia sussurrar seu nome, cada vento carregava um lamento abafado. Comecei a perceber que parte de mim havia ficado lá, misturada àquelas paredes, incorporada à consciência da própria casa. Era como se minha curiosidade tivesse deixado uma marca, um ponto de conexão que nunca poderia ser rompido. Os relatos de moradores e vizinhos antigos se tornaram mais claros em minha mente. Eles sempre diziam: a casa não aceita ninguém. No início, pensei que fossem histórias para afastar curiosos, mas agora sabia que era uma advertência. Ninguém vivia ali porque ninguém podia. Cada tentativa de habitar aquele lugar era, na verdade, uma sentença de aprisionamento. A casa se alimentava de medos, memórias e energias humanas, transformando os que entravam em parte de sua essência, aprisionados em reflexos, sombras e sussurros eternos. Mesmo quando eu saía da cidade, sentia uma conexão invisível, uma presença silenciosa que me seguia. Às vezes, à noite, acordava sentindo mãos frias percorrerem meus ombros, ouvia vultos em movimento rápido pelo canto do olho. Eu sabia, com certeza absoluta, que a casa ainda me observava. E compreendi que, embora estivesse fisicamente fora de suas paredes, a maldição continuava dentro de mim. Eu me tornei parte da história que aquela casa colecionava, uma lembrança viva do que acontece com os curiosos que ousam cruzar seu limiar. A pior parte é que a casa nunca esquece. Ela espera, silenciosa, paciente, por novos visitantes. Ela não precisa perseguir ativamente, apenas permanece, respirando, observando, chamando. E sei que um dia, talvez por engano ou descuido, alguém irá atravessar seu portão enferrujado, entrar no quintal coberto de sombras, e será seduzido pelo mesmo fascínio que me levou até lá. Eu, então, serei apenas mais um sussurro no vento, uma presença invisível tentando alertar os vivos, ou arrastá-los para dentro da casa que nunca aceitou um morador.